Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua linda família, o seu dia, que seja realmente cheio de favor, de graça, de força, de energia, de foco, de muitas alegrias. E eu oro para que o Senhor dê a você a revelação da sua palavra, que a palavra entre de forma revelada e possa discernir suas intenções, como a Bíblia fala, e motivações do coração. Que você consiga ver o que está oculto aos seus olhos e então se alinhar com a verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu recebi uma mensagem de uma mulher, ela agora se casou, está com 2 crianças pequenas, mas muito ferida. Ela disse: Bispa, eu me vi sendo a minha mãe. E eu não quero repetir uma história que nos fez sofrer. E aí ela foi contar, claro, não dá aqui para dar os detalhes, né, contextualizar, mas basicamente ela fala assim muito bem, o pai, uma pessoa incrível, incrível. Ela disse, meu pai sempre foi um homem assim incrível, mas meu pai tinha um problema, ele era passivo. E eu vi a minha mãe, que veio de um lar desajustado, a mãe dela, uma pessoa, minha avó, desequilibrada. E eu, desde pequena, vi minha mãe sendo desequilibrada, agredir meu pai, falar bobagens, desequilíbrios. Minha mãe sempre foi materialista. Nunca era o bastante. Se eu via ela falar, era só o que ela queria comprar, que ela queria mais. Uma pessoa orgulhosa. Queria o tempo todo que o meu pai fizesse mais. Nunca era o bastante. O carro não era o bastante, a casa, eu quero mais, eu quero mais. Sempre mais, ela disse. E o meu pai, ele ocupava uma posição assim, todo mundo tinha muito respeito por ele, né? Todo mundo. Meu avô tinha, os irmãos, ele assim ocupava uma posição de liderança na família. Mas a minha mãe fez que fez. E meu pai foi passivo, foi sendo influenciado por ela. E aí nós saímos dali, meu pai trabalhava com meu avô, e aí ela fez que fez. E meu pai, ao invés de se firmar, se mudaram, foram para outro estado. E aí meus tios foram, inclusive não foi nem o do meio, ela disse, o mais novo, ele tinha foi muito determinado, muito comprometido e foi ocupando aquele lugar que era antes do meu pai. E, enfim, ela disse, meu pai não conseguiu sobressair. Nós sofremos muito, porque daí nós estávamos longe da família, nós éramos muito apegados e nós fomos ficando longe da família. Meu pai, ao invés dele se posicionar, ele foi muito influenciado pela minha mãe, que não tinha condições nenhuma de dirigir a família, não tinha condições de orientar. E por causa dela,
né? Nós mudamos, e aí a gente sofreu na escola, a gente sofreu com a distância, e nós fomos vendo a distância, ela disse. Meus tios foram prosperando, meus primos, minhas primas foram prosperando e passaram a ter uma vida e um destaque que a gente acabou perdendo. E como ela disse, eu era mais velha, eu vi, né, que aquele lugar eu tinha consciência de que aquilo não estava certo, mas eu era uma criança, ela falou. E que aquele lugar era para ser do meu pai, era para ser nosso. E toda a família sofreu. Por fim, meu pai não teve sucesso. Meu avô que tinha que ajudar, que tinha que bancar aquilo. E a minha mãe ainda querendo mais. A casa não estava boa, queria mais. E todo mundo sofrendo. Meu pai frustrado. Porque ele tinha uma credibilidade, ele tinha um lugar, ele tinha uma influência que ele acabou perdendo. Os meus tios, principalmente o mais novo, é que passou a ter mais força na família, a liderar a família. E eu vi que o meu pai, de alguma maneira, estava ficando um pouco amargo. Apesar dele ser um homem muito bom, mas ele foi ficando um pouco amargo. E ela foi contando, né, a história do que uma mulher sem direção, imatura, emocional e casada com um homem que era muito bom, mas que era passivo. O que pode acontecer à família. E ela falou, e eu estava repetindo a mesma história. Eu estava sendo a minha mãe, eu estava sendo uma péssima influenciadora para o meu marido. Eu fui vendo que o meu marido também era muito parecido com o meu pai, e eu estava... tudo que eu achei, assim, que eu fui vendo na minha mãe, que eu não queria para mim, eu estava repetindo. Ela falou, minha mãe era uma pessoa instável, uma pessoa emocional, ela não era constante. Ela disse, a minha mãe, ela tinha talento, ela tinha condições de ter ido além, mas o orgulho dela, as imaturidades dela e a falta de posicionamento do meu pai roubou de nós uma vida que nós tínhamos nas mãos. Ela afetou o meu pai a sair, ela influenciou meu pai a sair de um lugar que era dele, de uma posição que era dele. E ela foi contando. E ela disse, bispa, por favor, ora por mim. Porque eu não quero repetir essa história. Eu não quero. Eu vi os prejuízos. Tanto que até hoje eu sinto. Porque é muito duro. Às vezes eu lembro do meu pai e lembro daquele homem que ocupava uma posição e foi roubado. A minha mãe foi esse instrumento de roubo na vida dele. E eu via a família vivendo coisas, podendo viver, ocupando lugares, fazendo viagens. E a gente, longe de tudo aquilo, afetou todos nós. E foi um roubo para a nossa vida. A instabilidade, a Bíblia diz isso aqui, ó. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz.
Mente dividida. É aquela pessoa que ora é, ora não é, ora quer, ora não quer, ora crê, ora não crê, ora quer uma coisa, depois já quer outra. Resolve tudo à base da emoção, define a vida por um momento, responde de acordo com as circunstâncias, faz o que está sentindo. Gente amargurada, porque olha o que essa moça disse, essa mulher disse. Que daí a mãe dela, que causou tudo aquilo, começou ela via que a mãe dela estava com raiva dos cunhados, dos tios, sendo que foi ela que havia provocado toda aquela situação. Ela falou, eu não vou poupar o meu pai, porque o meu pai tinha que ter se posicionado, tanto que ela ainda usou assim, o dia que eu ouvi você falar que onde tem Jezabel é porque tem Acabe, ela disse, é exatamente isso, bispo. Quando meu pai não se posicionou, minha mãe foi mais forte. E a influência dela foi péssima para a vida dele. Péssima. Ela disse, é minha mãe. Mas o meu pai não foi um homem bem casado. Infelizmente, a minha mãe não foi uma boa esposa. Meu pai, ela disse, foi um bom homem. E ele merecia uma mulher diferente. Ele não foi um homem bem casado. Ela é minha mãe, eu honro a minha mãe, mas eu não quero ser como a minha mãe. Porque aí ela levou o meu pai a tomar aquelas decisões, na verdade ela que tomou e meu pai aceitou. E aí prejudicou toda a família. E ao invés dela assumir responsabilidade, não, ela agora se incomodava com os meus tios, se incomodava com a família, se incomodava com as cunhadas, se incomodava. Ela agora foi ficando mais amarga, porque ela estava vendo que ela estava privando toda a família. Ela tomou decisões no calor da emoção dela. Ela tomou decisões com base nas vaidades, no orgulho dela. Ela disse, a minha mãe sempre foi essa pessoa, eu quero, sabe, querer resolver um problema emocional ocupando uma posição, uma casa maior, um carro melhor e posição. E com isso ela foi prejudicando todo mundo e meu pai acabou não sendo, perdendo o lugar dele. Claramente ele perdeu. Esse homem aqui, ó. Então Jacó chamou seus filhos e disse, ajuntem-se a meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Ele ia liberar palavras de destino. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que diz seu pai Israel. Presta atenção nisso aqui. Tudo que foi escrito para nos ensinar. Rubem, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Tem uma tradução que fala assim, superior em excelência, mais excelente que os excelentes. Esse pai falando de Rubem. Rapaz, olha o lugar que era seu. Olha como o pai dele falou dele. Você foi o primeiro sinal do meu vigor. Superior em honra. Superior em honra. Superior em poder. Você estava acima de todo mundo. O lugar era seu. Esse era o lugar de honra, era seu. O poder estava nas suas mãos. Mas inconstante, turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou.
Você era superior em tudo, rapaz. O lugar era seu, a primogenitura era sua. O poder estava nas suas mãos. Você foi o primeiro sinal do meu vigor. Você nasceu para ser o excelente, para ser cabeça, para ocupar o lugar de destaque. Esse lugar era todo seu, todo seu. Ei! Eu já vi gente reclamar dos resultados, mas não ocupou o seu lugar, desprezou o que tinha. Quis sair, não viu vantagem, não honrou e depois fica lá, amargurado, revoltado, questionando. Mas nós precisamos assumir responsabilidade pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas. Preste atenção no que eu vou te dizer. Você nunca vai conviver com a sua decisão. Você vai ter que conviver com as consequências. Com as consequências. Você pode tomar decisões. Você pode desprezar o que você tem. Eu já vi mulheres desprezarem o marido, maridos desprezarem a família. E depois tiveram que conviver com as consequências. Gente que desprezou uma porta que foi aberta e perdeu a oportunidade, igual Israel, quando o portal foi aberto, eles tinham unção para entrar na terra prometida e não quiseram entrar. Esaú era o primogênito, mas ele tratou com desdém e trocou sua primogenitura por um prato de lentilhas. Quantas pessoas que por cegueira, falta de visão, agem na carne, na imaturidade, agem conforme suas emoções, definem a vida pela ferida, uma ferida de rejeição, uma raiz de amargura que nunca foi curada, nunca foi tratada. E aí alteram o seu destino. Geazi era para ter sido a terceira geração de profetas poderosos, mas trocou tudo que ele tinha para correr atrás de alguma coisa e pegou uma lepra. Em nome de Jesus. Saul era o mais alto, o mais bonito, o primeiro rei, mas foi vencido pelas suas emoções nunca curadas, emoções doentes. Ele se via pequeno por dentro e nunca tratou isso. E perdeu o seu lugar de forma terrível. E terminou de forma trágica. Em nome de Jesus. Rubem, o pai dele falou que ele era o mais excelente. O lugar era dele. Mas você é turbulento, rapaz. Você é inconstante, você é volúvel, você é instável, você é emocional, você decide a vida por um momento, você sabia que era errado deitar-se com a mulher do seu pai, mas você fez do mesmo jeito. Tá na cara que aquilo vai dar errado, mas a pessoa cega vai e cede aos seus impulsos, aos seus sentimentos. É o que eu estou sentindo. A tribo de Rubem nunca teve expressão. Rubem nunca teve expressão. Perdeu o seu lugar, perdeu a primogenitura para José, que era o 11º. Mas aí você continua lendo, a partir do 22, você vai ver José uma árvore frutífera. José! E você vai ver bênçãos e mais bênçãos. Porque José passou nos testes. Quando ele foi assediado pela mulher do Potifar, ele disse não. Já o Rubem
desonrou a cama do pai, se deitando com a concubina do pai. Como o pai dele disse, turbulento. Você só faz o que tem vontade. Você vai no impulso emocional, age de forma reptiliana. Perdeu. Sem autocontrole, sem domínio próprio. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Os mansos herdarão a terra, que são os que têm autocontrole. A Bíblia diz que o Senhor nos deu um espírito de coragem, de amor e de equilíbrio. A última virtude do fruto do Espírito é domínio próprio. Mansidão, domínio próprio. Quantas pessoas que têm vivido dessa maneira, instáveis, inconstantes, são levadas pelo vento, são como a onda do mar. Tudo que começa para. Tomam decisões com base em sentimentos. E aí ficam lá remoendo, ao invés de amadurecerem e permitirem que Cristo seja formado e em nós, porque Paulo disse, eu tenho dores de parto até que Cristo seja formado em vocês, para que vocês possam revelar Cristo. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida. Foi o que Elias confrontou o povo. Até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Até quando vocês vão viver essa vida oscilante, manquejando na vida? Pois tem mente dividida. E qual o resultado disso? E é instável em tudo que faz. Dá para você saber como a pessoa tem mente dividida pelas atitudes, as decisões instáveis dela. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. O tolo dá vazão à ira, mas o sábio domina-se. O que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Melhor é o homem paciente, autocontrolado, autodisciplinado. O homem que é longânimo do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Você vê que mais vale você ter autocontrole do que conquistar algo que você acha que é grande. Porque, por fim, aquilo não vai se sustentar. As perdas são maiores. A Bíblia diz em Eclesiastes que um pouco de insensatez destrói com muita coisa grande. E que, infelizmente, aliás, o que o sábio mais falou foi dos tolos, né? De tolos, atitudes tolas, insensatas. Aquele que fala precipitado, que age precipitado. A Bíblia vai falar muito das precipitações. Pessoas precipitadas. Olha o problema que a Sara pegou e o Abraão, ao invés de dizer não, ele tinha uma palavra de Deus, ele cedeu. E acabaram pegando um problema que foi um Ismael. Quantas pessoas que hoje estão com problemas que elas poderiam ter evitado. A Bíblia está assim de situações que o próprio Senhor deixa claro, vocês poderiam ter evitado isso aqui. Guerras que poderiam ter evitado. A Débora falou, quando vocês pegaram outros deuses, a guerra chegou na porta. Quantos problemas que poderiam ser evitados. Quantas dores, quantas perdas. Se a sabedoria tivesse prevalecido, se a pessoa tivesse buscado a sabedoria do Espírito,
A mulher sábia constrói, mas a tola destrói. E você só pode destruir com aquilo que foi construído. E um homem que não ocupa a sua posição de liderança, a partir daí tudo começa a desabar. A passividade tem roubado muitas pessoas. Tem gente que hoje está vivendo situações dolorosas, porque quando tiveram oportunidade de agir, não agiram. Gente que tomou decisões no calor da emoção, na precipitação. Gente que está amargurada, com raiva do outro, porque o outro está prosperando, sendo que a pessoa é que deixou aquele lugar vazio. E agora ela se incomoda porque o outro foi e ocupou. Em nome de Jesus. Ouça a voz do Espírito, porque eu sei que o Senhor está falando ao nosso coração. Levante-se. Peça discernimento. Busca cura para emoções doentes. A raiz de rejeição com a raiz da amargura. Porque onde tem raiz de rejeição tem amargura. Destroem com um futuro brilhante, com um destino glorioso. Pessoas que ao invés de caminharem por fé, caminham pelos seus sentimentos. Não passam nos testes. E acabam agindo conforme as circunstâncias. Elas alteram a vida delas. Elas perdem coisas grandes. Por quê? Porque cederam a emoções doentes. Ouça a voz do Espírito. Dê lugar à direção do Espírito. Seja guiado pelo Espírito. Enchei-vos do Espírito. Ouça a voz do Espírito. Tenha a mente do Espírito. Desenvolva as virtudes do fruto do Espírito. Deixa Cristo ser formado em você e revele Cristo. Para agora. Não continue assim, não. Ouça a voz do Senhor e peça graça, direção, discernimento, revelação. E se alinhe com Ele. E Ele vai te ajudar. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida. E peço, meu Pai, que a Tua palavra tenha entrado e calado fundo nos corações, discernido, revelado, iluminado. Senhor, respondido a questionamentos. E que essa pessoa se levante agora decidida a sair desse lugar. E se alinhar com o Senhor com temor e responsabilidade. Eu abençoo lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração e peço que o Senhor venha curar emoções doentes. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo abundância, é o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas. Levanta mais semeadores e onde esse programa estiver chegando, que a cura do Espírito esteja acontecendo, a revelação do Espírito. Senhor, um batismo de consciência. Eu oro por um batismo de consciência, para que cada um, vendo, possa se levantar e possuir, Senhor, autocontrole, autoliderança, equilíbrio, autodisciplina, autorresponsabilidade por suas decisões. Peço a Tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. E hoje, Casa Firme, os clamores dos 52 dias. Amanhã, o 7º jejum. E vamos de glória em glória. Conta com a gente, é um prazer servir. E se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém.